Olá, meus amigos, minhas amigas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. A nossa parte final de perguntas e respostas de teologia será sobre eclesiologia, como eu já havia falado para vocês no último vídeo desses assuntos. Eclesiologia. O que significa eclesiologia? É o estudo sobre a igreja, certo? O termo eclesia no Novo Testamento significa a assembleia reunida, assembleia de pessoas, pessoas que se reúnem com um determinado propósito, certo? Naquela ocasião, naquela época, eram propósitos políticos, mas o Senhor Jesus utilizou esse termo quando estava conversando com Pedro a respeito de um assunto importante e daqui um pouco nós vamos falar sobre isso também. Então, o termo eclesia foi utilizado pelo Senhor Jesus para definir a igreja. Eclesia, igreja, ou uma assembleia, um grupo de pessoas reunidas com um propósito, e no caso aqui, o propósito de glorificar ao Senhor, de ser o corpo de Cristo. E nós vamos também, durante alguns minutos, falar sobre isso. O que é ou quem é a igreja? Esta é a primeira pergunta deste assunto. O que ou quem é a igreja? A igreja não é uma organização ou uma instituição. Apesar de juridicamente ser necessário a sua organização como instituição, a Igreja de Jesus não é apenas e tão somente, e em sua essência, de fato, ela não é uma organização ou instituição. A Igreja de Jesus é um organismo vivo, é um organismo vivo. Por isso o apóstolo Paulo, ao definir a igreja, ele usou uma figura de linguagem. Ele definiu a igreja como o corpo. O corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. O corpo do Senhor Jesus. A igreja, o corpo de Cristo. E eu quero ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vou abrir aqui a Bíblia para ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui, capítulo 12, do versículo 12. Assim diz: Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Formando um só corpo. Que interessante. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então, Paulo utiliza essa simbologia, essa figura de linguagem. A igreja como o corpo de Cristo, formada de muitos membros. Por isso eu disse, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização ou uma instituição. A igreja precisa ser viva. A igreja é viva, é o corpo de Cristo. O versículo 27 também, desse mesmo capítulo, fala: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Vós sois, ou seja, nós.
a Igreja de Jesus, formamos o corpo de Cristo. E individualmente somos membros do corpo. Um pode ser o dedinho, o outro pode ser a perna, o outro pode ser o pé, o outro pode ser o rim, e cada um representa uma parte do corpo. Isso é lógico, tudo simbolicamente. A segunda perguntinha: quem criou a igreja? Jesus. Ele criou a igreja. Por isso ele é o cabeça. Quem criou a igreja foi Jesus. Jesus criou a igreja. A igreja pertence a Jesus. A igreja é de Jesus. Nós podemos ver em Mateus capítulo 16, vamos lá para esse texto, Mateus capítulo 16, uma conversa, um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, um diálogo muito bonito, muito lindo, Jesus e os seus discípulos. Jesus, no capítulo 16, versículo 13, Jesus faz um questionamento. Ele interroga os seus discípulos. Naturalmente, o Senhor sabe todas as coisas. Jesus sabia o que se passava na mente dos discípulos, mas ele queria abrir um diálogo para mostrar exatamente o objetivo dele em relação à igreja. Chegando-se Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos foram respondendo: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vós dizeis quem eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem é Jesus para você? E o discípulo Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, ou filho de João, Bar Jonas, pois não foi a carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. A palavra Cristo, vocês sabem, é o ungido, o Messias, o enviado, certo? O Messias. Jesus, o Cristo, o Messias. Agora, a partir dali, Pedro deu aquela resposta à indagação de Jesus. E, infelizmente, foi se criando uma falsa teologia, afirmando que Pedro era a pedra de edificação da igreja, quando na verdade não é. Aqui Jesus abriu aquele diálogo para ver por parte dos seus discípulos, e naturalmente ele sabia, mas para que os discípulos pudessem entender que quem é o dono da igreja, quem criou a igreja, foi Jesus. Por isso Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus edificou a sua igreja não sobre Pedro, apesar do nome de Simão Pedrinha, Simão Pedrisco, certo? Simão Pedro, filho de Jonas ou filho de João. Apesar de Jesus ter feito usando um jogo de palavras, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, mas sobre essa pedra, ou seja, sobre essa palavra que você disse, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Logo, a pedra não é Pedro, a pedra não era e nunca será Pedro. A pedra é o próprio Jesus. E nós podemos
observar isso através de alguns textos que são importantes. 1 Coríntios 3,11. Vamos lá. O apóstolo Paulo falando sobre Jesus. Jesus é a própria pedra, certo? De edificação da igreja. Alguns até supõem também, sugerem, que a palavra, a frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa frase que seja a pedra, certo? A afirmação de Pedro. A afirmação de Pedro de que Jesus é o Cristo. Mas, na verdade, nós entendemos que a própria pedra rocha é o próprio Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos lá. Está aqui escrito: pois, Paulo falando, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar um outro fundamento, ou seja, a igreja foi fundada, foi edificada sobre o alicerce chamado Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ela foi posta como a principal de esquina. Também a pedra de tropeço para aqueles que não creem. E também o próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 4, existe também até um argumento de que esse texto não fala a respeito disso, certo? Mas eu vou procurar explicar sobre esse texto um pouquinho, uma vez que nós temos que sempre nos lembrarmos que nós somos imitadores de Jesus, e Jesus quer que nós sejamos imitadores dele. Então, baseando nisso, nós vamos compreender o que esse texto está dizendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus, por Jesus. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é a pedra angular, é a pedra de edificação da igreja. A igreja foi edificada sobre o alicerce chamado Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o Messias. E aqui, é lógico que alguns defensores de Pedro como pedra não vão aceitar esse argumento. Mas aqui está dizendo, assim como Jesus é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra de edificação, certo? A pedra fundamental, nós também somos pequenas pedras usadas por Deus também para sermos edificados e edificar outras pessoas, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus.
Jesus mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Vós também sois a luz. A luz que eu tenho, eu vou transmitir a vocês e vocês também refletirão a minha luz. Então, esse é o sentido desse texto. Assim como Jesus é a pedra de edificação da igreja, nós também somos pequenas pedrinhas que nós vamos formando a igreja de Jesus, mas a pedra fundamental, a pedra angular, é o Senhor Jesus Cristo. Quem é o cabeça da igreja? E já vimos, naturalmente, que se nós, como igreja, ou membros da igreja, participamos do corpo, é necessário ter uma cabeça. E a cabeça é quem? É Jesus. Vamos ver Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 23. Efésios 1, 22 e 23. Diz assim: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Jesus é a cabeça, é o cabeça da igreja. A igreja não está acéfala, a igreja tem cabeça, e a cabeça é Jesus. Infelizmente, nos tempos atuais, existem muitas pseudo-igrejas que querem viver sem a cabeça, que é Jesus, certo? Estão sem a sua cabeça, que é Jesus. Também Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Vamos lá. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Jesus é a cabeça da igreja. E ele é que une todas as partes e faz com que cada parte da igreja esteja atuando. Eu vou dar uma pequena pausa, depois vou completar com mais algumas perguntas. Não se esqueçam, curtam a nossa página do YouTube e também se inscrevam no nosso canal, o canal do pastor Lourival C. Lima Júnior. Então, curta e se inscreva. Que o Senhor abençoe a vocês.